Letícia, do GE. Queria falar um pouco da O questão dos Flamengo erros jogou muito, individuais, assim, muita coisa. que talvez possam causar danos irreparáveis na disputa de títulos. O Plata foi expulso contra o Racing, complicou um pouco a partida, ele é expulso novamente hoje. O Flamengo tinha conseguido fazer 2-1 e ele acaba complicando de novo. Toda hora o Como Pato é tá que sendo é para expulso, cara. você Que loucura. equilibrar esse fator para que talvez um título não escape da mão do Flamengo por conta de uma fração de segundos? E se já foi discutido de alguma maneira alguma punição, alguma multa, porque teve um caso recente também do Alacian, que teve uma conversa, uma multa. Quero saber como é que está essa situação do Plata, Felipe. Bom, primeiro campeonato. Oi? Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Tá ouvindo? Bom, primeiro dizer que no campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, mais pressionantes, claro que se cometem mais erros estão sendo letais e não estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar o nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar um jogo perdendo de 1 a 0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão ficou mais O difícil. Flamengo jogou bem, mas muito erro de passe. Foi um sangue de Boa bola. noite, Felipe. Aqui, Citão Maria da Litoral News. Queria falar mais um pouco sobre essa questão dos erros. O Flamengo hoje teve algumas falhas defensivas, saída de bola, troca de passos. Você vê isso como mais um mérito da pressão de São Paulo ou um demérito do Flamengo, talvez por ter entrado não da maneira que a partida pedia, uma desatenção ou nervosismo pela decisão do Campeonato Brasileiro? Como você vê esses erros que o Flamengo teve no jogo de hoje? Como eu falei, foram erros, muitos erros técnicos, um erro acabou em gol. Alguns outros erros assim pontuais, né, que não costumamos fazer. Também, mérito também da pressão, que confundia um pouco talvez os jogadores, mas talvez o fator de jogar fora de casa, não é fácil, né, sempre, nessa sequência de jogos aceitar sempre. Nesse momento, cometemos mais erros, como eu falei, mas mesmo assim o time sempre controlou, sempre teve a iniciativa. Conseguimos virar o jogo e esses erros depois foram diminuindo com o passar do tempo para poder fazer o suficiente, cara, virar o jogo e depois o jogo estava totalmente totalmente diferente. Aqui, ó. Falar isso. O Gabriel foi um carro para Flamengo é proibido de jogar com 11, né, cara? Só joga com 10. Ainda falando sobre a questão das expulsões, nos últimos 50 dias o seu time teve 6 expulsões, contando todos os jogos. Eu queria tentar entender um pouco de como você enxerga isso, o que pode ser feito para tentar mudar essas expulsões. Claro, tem o mérito de discutir as que foram justas, as que foram injustas, mas pelo menos a de hoje, do meu ponto de vista, foi uma expulsão justa e, como você falou, acabou prejudicando a equipe. Então, como você enxerga a questão dessas expulsões em um número tão alto assim na sua equipe? E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição ao Plata, como houve com o Alacian. Obrigado. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né, na hora que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. O jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais eu vir aqui vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável desse empate, culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. No jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque
Sim. Ainda ele tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil, sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até o Para final. mim, eu acho que o Palmeiras já é campeão já. Boa noite, Mauro Para mim, Santana, não canal é Mauro muito mais. Santana. Não deveria acontecer expulsões, mas elas acontecem. E em acontecendo, você, em diversas oportunidades, procurou de alguma forma compensar isso, mexendo na equipe. Às vezes foi bem sucedido. Ficou o time Hoje, todo, cara. a Não time pode acabou com o time sofrendo todo. o gol do empate. A bola ficou só Com pro um São sabor Paulo. amargo de derrota. Queria que você explicasse detalhadamente o que você tentou nessa mexida, né, e o que deu errado não conseguir conter o ímpeto do adversário, como o Flamengo já conseguiu em outras oportunidades. Bom, primeiro que o São Paulo é um time que dá muita amplitude ao campo, sempre tem 2 alas, e hoje, no caso, ainda mais o Ferreirinha bem aberto. Ferreirinha machucou, moleque. Ala do outro. Enche bastante todos os corredores do campo, então, na minha opinião, para poder tentar parar um pouco esses cruzamentos e essas viradas de jogo, principalmente para o Ferreirinha, a linha de 5 seria suficiente para poder, suficiente não, seria melhor para poder conseguir dar o balanço necessário para os laterais poderem encurtar e não sofrer com viradas de jogo e eles acabarem entrando no nada. Essa foi a opção, até o gol o São Paulo tinha criado quase nada, se não me engano nada, de chances claras, né, a não ser algum cruzamento, algum chute fora da área que acabou passando longe. Infelizmente a bola aí bate e rebate, acabou sobrando a bola para o São Paulo. Mas no meu caso foi isso, foi povoar melhor essa nossa última linha para poder de certa forma suprir essa amplitude que o São Paulo está fazendo no campo e poder ajudar os jogadores a balançar melhor. Felipe, aqui atrás, canal Gustavo Henrique dando choque. Eu tenho absoluta certeza que os jogadores vão para o campo avisados de tudo que pode acontecer, porque o estudo do adversário é sempre muito intenso. Você, os assistentes. E ainda assim, volta e meia, em momentos decisivos, os erros acontecem. Como é que você consegue justificar isso aí? Você acha que tem também uma fadiga, um cansaço por estarmos chegando na reta final do ano? Ou às vezes é uma falta de concentração momentânea? Como explica, Felipe? Difícil explicar, né? O jogador sempre, que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. Claro que nesses momentos importantes, todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Temos o nosso adversário, o principal adversário também erra, tanto o Palmeiras como o Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais para o resultado final. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros em si. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra no campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para mim, estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe, e estou aqui ao contrário, para assumir todo tipo de luta pelos outros. Felipe, aqui, apesar do resultado não ter sido esperado, hoje a gente teve o Samuel Lino fazendo um gol, um jogador que você na última coletiva disse Ele fez, não veio vindo bem, mas Mas não tem um jogo mal. e hoje ele consegue fazer um gol. Na altura do jogo foi o gol da virada. Qual é importante para você nesse trabalho que você vem fazendo com o Lino, de recuperar a confiança do jogador, de contar com o jogador? Você mesmo faz questão de dizer que foi um jogador muito caro para o Flamengo. Essa assistência que ele deu na última partida e esse gol que ele fez no jogo de hoje. Obrigado. Bom, muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando ele tem a bola. Ele tem gol, é uma coisa que eu peço muito para ele bater dentro, mas na hora que ele pisa na área, ele sabe fazer gol, ele finaliza com as 2 pernas e hoje já eu vi ele muito mais vertical nesse sentido. Arriscou muito mais, é uma coisa que eu quero, mas principalmente que ele boas associações com a Arrascaeta que plata também com o Carrascal em determinados momentos da partida. Então, dentro do ruim, né, que foi o resultado, esse aspecto positivo que é a recuperação desse jogador.
Felipe, boa noite. Te pedir uma gentileza com uma outra reportagem que a gente está fazendo sobre o trabalho dos técnicos e essa tecnologia que vocês usam ali no campo, com os tablets hoje em dia, com muitas telas e tudo. Qual a importância disso para o trabalho de vocês? Tem sido cada vez mais comum os treinadores estarem com esse aparato tecnológico ali, né? Qual é a importância para você? Como é que vocês usam isso ali? Obrigado. Não, é importante ter sempre o iPad porque o tablet, como você falou, a gente consegue ver muitas vezes do banco, não conseguimos ver as distâncias e os espaços, né, que o adversário não deixa, principalmente os ajustes que o treinador adversário vai fazendo na sua equipe. Então ali com essa câmera mais tática a gente consegue ver o que está acontecendo realmente no campo desde outra perspectiva. Então qualquer mudança, qualquer mínimo detalhe, se muda de sistema, alguma coisa, é mais fácil de ver desde o tablet. Então Boa. obrigado, boa noite, pessoal. Tá bom. Indo aqui a coletiva de imprensa do Felipe Luiz. Minha opinião, o Flamengo teve muito erro técnico, mas estava com vontade de ganhar. Infelizmente teve o problema com o Plata, que ele foi expulso, mas deu pra ver que ele foi sem querer. E, inclusive, das 3 expulsões do Plata, eu acho que essa única que foi plausível, o restante foi tudo erro técnico, para não falar que foi lalau. E o Lino, ainda bem que ele fez gol, mas ainda tá muito abaixo. E o Carrascal, moleque, o que ele joga de bola tá de sacanagem. O Carrascal faz amor com o futebol, mané. Tá maluco. Então, galera, é isso. Esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, ativa o sininho pra não ficar de fora. Se inscreve no canal, que ajuda bastante, pessoal. E comenta o próximo vídeo que vocês querem que eu faça um react, tá bom? Que vai ajudar muito. Tamo junto.